Garantir que a equipe esteja engajada com os objetivos estratégicos pode ser um grande desafio, principalmente para empresas maiores. E até como gestor, muitas vezes é difícil e se torna um pouco forçado tentar traduzir ou desdobrar os objetivos estratégicos para objetivos mais locais. E normalmente isso acontece em função de 4 erros muito comuns cometidos por empresas no planejamento estratégico. Meu nome é Breno Lima Ribeiro e é sobre esses erros que eu vou falar e no final vou dar a solução. Antes da gente começar, já se inscreva no canal, deixe o seu like e habilite as notificações. Existe muito conteúdo relevante aqui para você para desenvolver o seu negócio digital ou a sua área nessa era digital. O primeiro problema muito comum é focar somente nos objetivos. Não é só o objetivo que compõe o planejamento estratégico. E uma das coisas que normalmente é negligenciada pelos executivos é a estrutura organizacional. A estrutura da empresa, dessa organização, ou seja, como nós organizamos os ativos da empresa, é muito relevante para a confiança das pessoas naquele objetivo estratégico. A confiança de que nós vamos realmente atingir aquele objetivo estratégico. Na maioria dos casos existem áreas duplicadas, áreas ambíguas, iniciativas duplicadas com nomes similares e muitas vezes eu percebo que por falta de conhecimento da alta gestão, que em muitos casos são até excelentes líderes, mas que não entendem ou não têm conhecimento em arquitetura organizacional, não entendem como comunicar de uma maneira estruturada a sua estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional, muitas vezes, se bem definida, se bem arquitetada, diminui muito o esforço de comunicação e de venda até dos próprios objetivos estratégicos e de definição daquilo que precisa ser feito para alcançar aquela estratégia. Uma boa estrutura organizacional naturalmente chega nos objetivos, desde que elas saibam para onde caminhar. O segundo erro muito comum é desdobrar demais os objetivos. Se você começa lá no comercial e vai desdobrando até chegar no analista de infraestrutura, uma meta que começa com aumentar as vendas para um determinado setor, termina com garantir a estabilidade ou a performance de um dos 100 servidores da empresa. Por mais que a gente saiba que toda empresa está ali para contribuir para um objetivo comum, como é óbvio, senão não estaria ali, mas emocionalmente é muito difícil para o analista de infraestrutura se conectar com esse objetivo comercial numa empresa grande, até porque como gerar empatia com um cliente externo que está tão distante da minha realidade. Isso nos leva ao terceiro problema, que é não considerar que algumas pessoas estão muito distantes do cliente final. É muito bonito e soa muito estratégico dizer que não existe cliente interno, o foco da empresa é o cliente externo. Mas na prática, numa indústria farmacêutica com 1000 pessoas, é muito difícil para um analista de RH, um analista de infraestrutura ou um assistente financeiro ter empatia com o cliente final. Muitas vezes ele não entende nada da indústria farmacêutica, ele entende de finanças e muito menos do cliente da indústria farmacêutica. E ninguém tem tempo para ir conhecer o cliente ou passar um dia na área comercial. Então, os esforços que eu tenho visto nesse sentido não têm gerado frutos. Nós precisamos considerar que algumas pessoas estão sim muito distantes do cliente final e essas pessoas precisam de objetivos específicos. Quarto e último problema, o porquê. Existe até um livro muito famoso que é o Comece pelo Porquê e as empresas falham muito nisso. Quando você explica o porquê, muitas das vezes o esforço de definir o que reduz-se muito, porque o nosso principal ativo, que são as pessoas que são criativas, naturalmente vão colocar a sua criatividade a favor do planejamento estratégico, porque elas entendem o porquê, então o que e o como elas naturalmente vão, baseado na sua criatividade, chegar numa conclusão, chegar numa solução. Então, o porquê daquele objetivo naquele momento do tempo é algo que os executivos muitas das vezes falham em comunicar. Muito bem, agora como resolver? Existem 2 técnicas ou 2 práticas que eu vou mencionar agora que podem ajudar a sua empresa a engajar melhor os colaboradores. A primeira é uma estrutura organizacional orientada a serviços, ou até um mindset de serviço, uma forma de pensar orientada a serviços. Isso em tecnologia a gente já usa muito para o desenvolvimento de software, que é a arquitetura orientada a serviços, que basicamente consiste em cada conjuntinho de código é um microserviço que oferece um resultado padrão.
e outros pedacinhos de software, sabendo que aquele microserviço 1 oferece um determinado resultado, simplesmente consomem esse resultado, trabalham nesse resultado, produzem outro resultado e assim por diante. Isso gera uma cadeia de serviços. Esse é um modelo que tem se tornado cada vez mais usado pelas empresas por ser extremamente eficiente, modular e muito menos complexo de gerir. Ou seja, nós não temos dependências fortes, dependências difíceis de trabalhar, em que você muda um item da cadeia e aquilo desdobra problemas na cadeia inteira. E essa estrutura pode muito bem e funciona muito bem se for aplicada à estrutura organizacional. Cada departamento da empresa está ali para servir a alguém, só que muitas das vezes esse alguém é um chefe. E não é o caso, né? O departamento de RH, na prática, está ali para servir o restante dos departamentos com serviços de contratação, retenção, treinamento, etc. Nós não estamos ali para servir o chefe, estamos ali para servir aos outros departamentos. O chefe é meramente um orientador nesse caso. Então, quando nós temos uma estrutura orientada a serviço, cada departamento se enxerga como um prestador de serviço, como se fosse uma mini empresa. E se eles são uma mini empresa, eles vão se preocupar em quem é o meu cliente, o que o meu cliente precisa, o que eu preciso fazer para atender a esse cliente. Mas e o que vai acontecer com as metas estratégicas, com os objetivos estratégicos, se a área de infraestrutura, por exemplo, só se preocupar com o seu cliente interno, que é o desenvolvimento? Uma cadeia de serviços, uma cadeia de valor vai se criar naturalmente no modelo de gestão por serviços, porque a área comercial focada no cliente externo vai demandar o seu fornecedor interno, por exemplo, gestor do produto, ou a área de gestão do produto. O gestor do produto, por sua vez, vai demandar o seu fornecedor interno para agradar ao seu cliente interno. O seu fornecedor interno seria a área de desenvolvimento. E assim vamos chegando até a área de infraestrutura. Então, sabe aquela briga que acontece entre infraestrutura e desenvolvimento? Porque um diz que o problema é no software, né? Que a instabilidade do produto está no software. O outro diz que a instabilidade está na infraestrutura. Ou a área de desenvolvimento às vezes entrega uma determinada funcionalidade que faz com que a infraestrutura tecnológica não suporte uma determinada nova release. Então, essa briga não existe quando, por exemplo, nós utilizamos os serviços cloud. Por quê? Porque quem oferece o serviço de infraestrutura as a service, né, infraestrutura como serviço, é realmente uma empresa externa. Então, ela tem SLAs, ela tem contratos, e ela procura atender o cliente da melhor forma possível, né? Claro que isso não significa que o cliente tem sempre razão, mas atender ao cliente da melhor forma possível e colaborar com o cliente para manter aquele cliente. Então, quando as áreas enxergam as outras áreas como clientes, naturalmente elas vão fazer de tudo para serem áreas melhores e essa cadeia vai chegando até o cliente final. E o segundo e último ponto é a utilização da metodologia OKR, Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves em português, que basicamente consiste em você definir o objetivo, por exemplo, queremos aumentar a estabilidade do ambiente de infraestrutura, e resultados chaves mensuráveis, por exemplo, melhorar o tempo de resposta em X% ou em X segundos, diminuir a quantidade de tempo em que um determinado servidor fica em downtime, offline e assim por diante. E qual é a diferença dos OKRs para os objetivos estratégicos tradicionais? A primeira diferença é que os OKRs não são desdobrados indefinidamente. Eles são normalmente poucos objetivos para que a empresa inteira ou a área inteira fique focada nas mesmas coisas e que seja simples de entender. Então, normalmente você vê um planejamento estratégico com centenas, muitas vezes, de objetivos que vão sendo desdobrados, desdobrados e desdobrados. E mesmo quando chega em objetivos locais, muitas vezes nós temos 10 objetivos. Isso não é factível, isso não é eficiente. Porque quanto mais objetivos, mais difícil é da equipe manter aquilo na cabeça, manter aqueles objetivos frescos na cabeça. E já está mais do que provado nas ciências sociais e de psicologia social que o número 3 é um excelente número para 3 objetivos ou 3 tópicos ou 3 ideias. É um número bom para que as pessoas consigam manter na sua cabeça sem dispersar, sem começar a ficar confusa, né? Então, o OKR tem esse primeiro benefício, que é colocar todo mundo focado no mesmo objetivo, que são objetivos simples de entender, mensuráveis e comuns a todos. O segundo aspecto que o OKR tem de diferente dos objetivos estratégicos tradicionais
é que eles são naturalmente mensuráveis. Os objetivos estratégicos, muitas das vezes, descem até as áreas operacionais de maneiras subjetivas. Por exemplo, meu objetivo é entregar uma planilha. O meu objetivo é entregar uma nova peça de software. E quando, no final das contas, a gente sabe que isso não é o objetivo, né? O objetivo da empresa não é entregar uma nova peça de software, não é entregar um novo servidor de infraestrutura. O objetivo é melhorar a estabilidade, o objetivo é vender mais, o objetivo é melhorar a satisfação do cliente. Então, isso é um objetivo e não entregar um determinado artefato. E o OKR tem esse benefício, utilizando, claro, a metodologia e não dando simplesmente o nome de OKR para fazer a mesma coisa das metodologias tradicionais. Então, juntando as duas coisas, você tem uma empresa com um pensamento, com departamentos com mindset orientado a serviços, o cliente fica muito mais próximo, a empatia com esse cliente fica muito mais fácil, você cria uma cadeia de valor em que cada departamento sabe a quem ele serve. Se você está, por exemplo, na indústria farmacêutica, ninguém precisa ser apaixonado por medicamento, né? Ou se você está numa indústria da moda, a área de tecnologia, por exemplo, não quer saber de moda, né? Ou não tem tanta conexão com a área da moda, mas sim com a área de tecnologia. Então, assim você cria um engajamento muito maior. E com os OKRs, você define claramente qual é o objetivo, com poucos objetivos que as pessoas realmente entendam e que não gere mais confusão do que direcionamento. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de continuar acompanhando o canal, porque cada aspecto desses nós vamos abordar, se é que já não abordamos, em diferentes vídeos e muito mais coisas que vão ajudar a sua organização digital, seja uma área ou uma empresa, a se desenvolver muito melhor.